7 de setembro, o grito do Ipiranga, independência ou morte. Beleza, agora pega tudo isso e joga no lixo, porque o Brasil que você conhece só existe por causa de uma única decisão. Meses antes disso, em vez de bancar o rebelde, Dom Pedro tivesse sido só um bom menino e obedecido o papai. Pensa comigo, 1820, o circo pegou fogo lá em Portugal. Napoleão já era, mas os portugueses estavam de saco cheio. O rei deles, Dom João VI, estava aqui no Brasil, de boa no Rio de Janeiro, que tinha virado a capital oficial do rolê todo, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Só que estourou a Revolução do Porto. Os políticos portugueses, as cortes, falaram: "Ô majestade, pode voltar. E mais, esse status VIP do Brasil aí acabou. Vamos dar um nerf nesse servidor. Brasil vai voltar a ser colônia." Eles mandaram o rei voltar. E Dom João foi. Mas ele deixou o filho, o Pedrinho, aqui como regente. Só que as cortes dobraram a aposta e mandaram a real: "Pedrinho, você também? Pega tuas coisas e vaza. Agora." E é aqui, esse é o nosso ponto de divergência, porque na nossa história ele recebeu 8.000 assinaturas e soltou o dia do fico. Mas, e se não? O dia do tchau. Imagina a cena, janeiro de 1822. Dom Pedro lê as cartas, coça aquela barba de príncipe, dá de ombros e fala: "Tá bom, né?" Fazer o quê? Ele arruma as malas, sobe na caravela e dá tchauzinho pra galera na praia. O dia do fico vira o dia do fui. O que acontece? Bom, de imediato, o Brasil obedece. A elite brasileira, os figurões que queriam manter o status de reino, porque isso significava comércio livre e poder local, fica pistola. Eles estavam amando ter o rei aqui, mas sem um líder da própria família real para unificar a treta, como eles vão peitar Portugal? O Brasil não declara independência. Não existe Império Brasileiro. Não existe primeiro reinado. Não existe segundo. O grito do Ipiranga nunca acontece. O Brasil continua sendo a parte gigantesca e rica do Reino Unido de Portugal, governado diretamente pelas cortes lá de Lisboa. A gente acabou de criar um monstro geopolítico, o Império Anfíbio. Pensa assim: Portugal é o player 1, controlando o jogo de Lisboa. O Brasil é o player 2, um personagem gigante, tipo nível boss final, cheio de recursos, ouro, café, cana, mas o controle tá na mão do player 1 em outro continente. O Rio de Janeiro, que foi a capital do Império todo por 13 anos, volta a ser só uma cidade colonial importante. Todo o poder político que estava aqui é sugado de volta para a Europa. Isso ia dar uma tensão absurda. O Brasil era o motor econômico que pagava as contas de Portugal. Só que agora, os políticos portugueses que não pisavam aqui é que iam decidir tudo. É a receita perfeita para o caos, mas sem um líder unificador como o Pedro foi, as revoltas locais seriam só revoltas locais, provavelmente esmagadas pelas tropas reais. E é aqui que a nossa timeline explode. Duas coisas mudam o jogo: escravidão e guerra. Primeiro, escravidão. Na nossa história, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. A Lei Áurea é de 1888. Por quê? Porque o Império de Dom Pedro II precisava do apoio dos barões do café. Os fazendeiros escravocratas basicamente mandavam no país. Mas, se a gente ainda é Portugal, o jogo é outro. Portugal tinha e tem a aliança militar mais antiga do mundo com a Inglaterra, desde 1373. E a Inglaterra, no século XIX, tinha uma missão de vida: acabar com a escravidão, principalmente o tráfico que concorria com seus negócios. A pressão britânica em cima do Brasil independente era forte. Agora, imagina a pressão em cima de Portugal, seu aliado direto. Lisboa não estava refém dos fazendeiros de Minas e São Paulo, do mesmo jeito que o Império Brasileiro estava. Resultado? A abolição da escravidão no território brasileiro teria acontecido muito antes, coisa de décadas. Provavelmente por volta de 1860, talvez 1870. Isso muda tudo. A Guerra do Paraguai, se acontecesse, seria outra. A imigração europeia seria diferente. A própria cara do Brasil seria outra. Avança o relógio. Século XX.
O Império Luso-Brasileiro Unido é uma potência global. É o território de Portugal na Europa, as colônias na África, Angola, Moçambique e o gigante brasileiro. Primeira Guerra Mundial. Portugal entrou ao lado dos aliados para defender a aliança com a Inglaterra e suas colônias. Esse Super Portugal faria o mesmo, mas com muito mais força. Mas o game changer é a Segunda Guerra. Na nossa realidade, Getúlio ficou em cima do muro até onde deu e Portugal, sob o ditador Salazar, ficou neutro. Uma neutralidade bem safada, que ajudou os aliados cedendo bases nos Açores, que foram vitais para caçar submarinos nazistas. Mas essa superpotência luso-brasileira, com os recursos infinitos do Brasil e a posição estratégica de Portugal, não dá para ficar neutro. A Alemanha ia cobiçar isso aqui com força. A aliança com a Inglaterra nos puxaria para a guerra muito mais cedo e com muito mais peso. Seríamos um dos 4 grandes aliados desde o começo. A gente teria a indústria, a população e as bases que os aliados precisavam. É bem provável que a Segunda Guerra terminasse bem mais cedo. Então, como seria o Brasil hoje? Provavelmente um país muito mais europeu. A gente falaria português, óbvio, mas o nosso sotaque seria bem mais próximo do de Lisboa. O futebol, que é paixão nos 2 países, e invenção inglesa, com certeza ainda seria o esporte nacional. A nossa identidade brasileira, essa mistura única forjada na independência, não existiria. Seríamos talvez a província do Brasil, a parte mais rica, populosa e forte de um Portugal que ainda seria um império global. Nós não seríamos brasileiros, seríamos portugueses da América. Mas tem um outro lado nessa história. Será que esse império unificado ia mesmo sobreviver à pressão? Ou será que, sem o D. Pedro para segurar a barra, o Brasil teria se quebrado inteiro, igual os vizinhos da América Espanhola? O Nordeste virando um país, o Sul outro, São Paulo outro? Isso é papo para outra viagem. E aí, qual desses 2 cenários você acha que era mais provável? O Brasil potência europeia ou o Brasil quebrado em 5 países? Manda aqui nos comentários em qual timeline você acredita. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like no vídeo. A gente se vê na próxima Realidade Alternativa.